colaborando com um saco de bombom, pipoca, ou mesmo dando o seu tempo, seus talentos, para que outras pessoas sejam abençoadas e beneficiadas, e nesse caso as crianças, é um privilégio que nada mais é do que graça de Deus para as nossas vidas. Todo o bem que nós recebemos é graça, é favor imerecido, é bondade que vem do trono de Deus para a vida da gente. Hoje você está aqui, é graça de Deus na sua vida. Independente do que você esteja passando, independente do seu estado de saúde, independente de eventuais desafios na sua vida, você hoje está aqui nessa igreja com o privilégio de ouvir uma mensagem a respeito das coisas do Senhor. É graça, é bondade de Deus, é favor para a sua vida. E eu queria pedir que você desse uma catucada no seu irmão aí do lado, se ele está dormindo. Não é você não, Gustavo. Mas enfim, eu queria pedir que eu vou ser breve, eu vou ser bem breve, não vou me delongar com o pastor Fábio, mas eu queria pedir que de fato você aplicasse o seu coração nessa mensagem. Deus quer nos ensinar hoje a respeito da sua maravilhosa graça. Nós já tivemos a oportunidade aqui de cantarmos sobre a graça, estamos vivendo na graça, e agora vamos aprender um pouco mais acerca da graça maravilhosa do Senhor. Esse mês é um mês de comemoração da Reforma Protestante, 505 anos desde que aquelas 95 teses foram afixadas no castelo de Wittenberg, lá na Alemanha, pelo nosso irmão Martinho Lutero. E dessa reforma, anos se passaram, e daí foram instituídas, pelo menos é aceito pela maioria das comunidades cristãs, o que se chama de 5 solas que fundamentam ou que dão base a essa reforma. Nós estamos esse mês aqui exatamente pregando a respeito dessas 5 solas, ou dessas 5 regras, ou dessas 5 diretrizes que fundamentam a reforma protestante. Semana passada, o pastor Fábio pregou aqui sobre somente as Escrituras. Hoje nós vamos compartilhar e conversar um pouco sobre somente a graça. Semana que vem, me parece que é somente a fé, depois somente Cristo e por fim, só a Deus a glória. E hoje então vamos pensar um pouco a respeito de somente a graça. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no texto de Efésios, no capítulo 2, e vamos fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 10. Tem bastante cadeira aqui na frente. Se vocês de repente lá atrás não estão ouvindo tão bem, podem se achegar aqui para que nada te distraia. A turma que está lá atrás, aí, se quiser vir, Charles, Nilson, aí, o pessoal que estiver aí mais para trás, tem muita cadeira aqui na frente. Eu queria que de fato você não deixasse nada lhe distrair nessa hora. Amém? Se você não achou, você pode, se você está sem Bíblia, você pode acompanhar a leitura do texto. Eu estou lendo na linguagem da Nova Versão Internacional. O texto diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira.
Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou de antemão para que nós as praticássemos. Senhor, queremos te louvar e te bendizer nessa noite, pela oportunidade, Senhor, que temos aqui de debruçarmos o nosso coração e a nossa mente e o nosso tempo sobre a Tua Palavra. Que o Senhor possa aplicá-la, Senhor, em cada mente, em cada coração, a fim de nos trazer, Pai, as profundezas relacionadas às verdades que dizem respeito à Tua maravilhosa graça. Essa graça que nos alcançou de maneira misericordiosa, essa graça que inundou as nossas vidas quando nós estávamos, Senhor, mergulhados no lamaçal e nas profundezas do pecado. E o Senhor, de maneira graciosa, Pai, estendeu a Tua mão de amor e essa graça chegou até nós. Obrigado pelo Teu Filho, que voluntariamente entregou-se para morrer naquela cruz, pagando o preço que era nosso, em substituição, Senhor, a nossa culpa e nos trazendo justificação pelo nosso pecado. Obrigado por sua bondade e agora que o Teu Espírito Santo traga aplicação da Tua palavra e entendimento, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse livro essa carta de Efésios, ela é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que foi fundada por ele. A igreja de Éfeso era uma igreja filha do apóstolo Paulo. Ele semeou a mensagem e aqueles irmãos acolheram a mensagem da salvação e ali foi fundada uma igreja. O contexto dessa carta e o objetivo dessa carta, na verdade, se passa em um momento em que o apóstolo Paulo ele está preso em Roma. O apóstolo Paulo ele escreve aos irmãos de Éfeso, aos Efésios, para, na verdade, confortar ou encorajá-los a permanecerem na fé. Por quê? Porque Paulo havia escutado de que esses irmãos que ouviram falar que o apóstolo estava preso em Roma e pensaram: como pode o apóstolo Paulo, nosso pai na fé, encontrar-se preso com tanto ainda por fazer, com tanto ainda a ser pregado acerca do Evangelho? Esses irmãos ficaram abatidos com aquela notícia. Então Paulo ele escreve essa carta principalmente como forma de encorajamento para aqueles irmãos não desanimarem na fé. No capítulo 3, não é o texto que nós lemos, Paulo vai dizer que a sua prisão não é motivo para questionamento ou desânimo para os efésios, porque na verdade era um privilégio dele encontrar-se preso porque estava pregando o Evangelho. E no versículo, mais especificamente o versículo 13, ele vai dizer: portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são glória para vocês. No capítulo 1 desse mesmo texto, o apóstolo Paulo inicia orando, fazendo uma oração pelos efésios e explicando a eles que tudo tem uma razão e um motivo para acontecer. E ele diz que tudo está no controle e no plano de Deus. Deus é o arquiteto e Deus é quem planejou tudo isso. Jesus é aquele que executou e o Espírito Santo é aquele que dá aplicação àquilo que Deus planejou. E finalmente nós chegamos no capítulo 2, quando o apóstolo Paulo vai orientar os efésios de que existe uma maravilhosa graça que promove salvação aos efésios.
No capítulo 4 e seguintes, o apóstolo Paulo ele vai tratar de outros temas, como dons espirituais, família, batalha espiritual, unidade na igreja, santificação e por aí vai. Mas no capítulo 2, ele vai tratar especificamente da forma graciosa, bondosa, com que Deus providenciou salvação para os efésios. Mesmo, e aí é o ponto, mesmo tamanha cegueira espiritual, tamanha escravidão, tamanha perversão moral dos efésios. E Deus ele pega mesmo pessoas dentro desse contexto e ele graciosamente insere os efésios dentro do seu corpo, dentro da sua igreja e dentro da sua família. Mas o que eu queria te chamar a atenção era que você percebesse o detalhe do texto. Você fica com o texto aberto aí e observe que o início do texto ele vai tratar exatamente da perversão ou da condição do homem em relação, antes de falar da graça, ele vai tratar da condição do homem em relação a Deus. Então perceba que há um detalhe nisso daí, uma ordem nas ideias, até que Paulo chegue ao ponto para tratar a respeito da graça. Antes de tratar da graça, Paulo vai falar da condição de pecado que os efésios se encontravam. O versículo 1 ao 3, fique com a sua Bíblia aberta, é exatamente o texto em que Paulo vai falar da condição humana em relação a Deus. O versículo 1 ele vai dizer o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 2 ele vai dizer: nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, ou seja, Satanás, que domina sobre o mundo, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, ou seja, sobre todos aqueles que herdaram o pecado de Adão e Eva, e que também pecam, inclusive, naquele tempo e nos dias atuais. O versículo 3 ele diz: anteriormente, agora Paulo se inclui, todos nós, agora não só para gentios, mas também como para judeus, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Veja como Paulo enfatiza nesses 3 primeiros versículos, antes de falar da graça, da condição do ser humano em relação a Deus. Versículo 1 ele vai falar que os efésios estão mortos. Mortos não fisicamente, mas mortos espiritualmente, mortos para Deus. O morto ele não sente, o morto ele não se arrepende, o morto não busca Deus, o morto não se emociona. Eu certa vez ouvi um pastor que ele falou, dizendo que tinha muitos anos no seu ministério, e ele disse que uma das coisas que geravam desconforto na carreira ministerial dele era exatamente realizar funerais, participar de velórios. Ele disse que se sentia de certa forma desconfortável, porque muitas vezes ele conhecia as pessoas, e ele lembrava do jeito que aquelas pessoas falavam, lembrava dos trejeitos daquele irmão ou daquela irmã, e o que ele percebia é que naquele momento ali de funeral, o que havia era na verdade uma prestação ali de últimas homenagens, de choro por parte da esposa ou do esposo, de beijo dos filhos, de lamento e por aí vai. E o detalhe que me chamou a atenção é que ele dizia que, por mais que houvesse tudo isso, o morto não manifestava qualquer sentimento. O morto não manifestava qualquer reação. O morto não manifestava
um piscar de olhos, o morto não sentia cheiro, o morto não falava uma palavra, o morto não via nada porque ele estava morto. E é interessante que essa é exatamente a condição que nós, todos nós, nos encontramos diante de Deus. Mortos espiritualmente. Todo aquele que ainda não foi alcançado pela graça, ele é visto como um morto. E o morto, ele não tem condição alguma de por si só sair dessa condição de inércia. Não fosse a graça de Cristo, não haveria nenhuma chance para nós nos salvarmos. O texto continua dizendo: mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, nas nossas desobediências, nos pecados que herdamos de Adão pela desobediência do nosso pai Adão. Aí você vai dizer: o que eu tenho a ver com Adão? Não tenho nada a ver com Adão, o cara nem conhecia ele nem nada. Então, você acha que não tem pecado? Está tudo certo. Mas a verdade é que, independente de Adão, você peca todos os dias, em atos, palavras e pensamentos. Então você, que ainda está dominado por esse veneno que mata o homem, você está morto diante de Deus. Se você ainda não foi alcançado por essa graça, que é o favor de Deus para te conceder salvação sem nada você ter feito por isso, você está morto espiritualmente para Deus. No versículo 2, o texto vai continuar dizendo: nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E aí entenda mundo não como as coisas criadas, não como a beleza de tudo que Deus fez, mas entenda aí mundo como um sistema de valores humanos sem Deus. Então o texto vai dizer, segundo, versículo 2 ainda: e o príncipe do poder do ar, ou seja, Satanás, aquele que engana, aquele que lança dúvida, aquele que traz distrações para a nossa vida, para que nós nos afastemos da presença de Deus e da sua vontade. E o texto continua: e o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. No versículo 3, o apóstolo Paulo vai continuar dizendo: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Aqui é interessante a gente pensar que quando a Bíblia fala a respeito das necessidades ou das vontades da nossa carne, é evidente que nós temos, como seres humanos, necessidades na nossa carne. Você tem necessidade de beber, de comer, você tem necessidade de sexo, você tem necessidade fisiológicas, você tem necessidade de descanso, você tem necessidade de lazer. O problema não está aí, o problema está na deturpação que foi gerada pelo pecado. E quando o pecado ele entrou no mundo, ele na verdade ele distorceu todas essas necessidades quanto ao tempo, modo e lugar. Deus sabe que todas elas são importantes, porém o pecado ele distorceu, ele perverteu essas necessidades. Em Efésios, no mesmo livro, no capítulo 4, versículo 17 ao 19, o apóstolo Paulo, mais uma vez falando a respeito da condição humana, ele vai dizer: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade de seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com toda a avidez toda a espécie
de impureza. Esse era o retrato dos gentios. Esse era o retrato dos efésios. E esse é o nosso retrato. A conclusão que o apóstolo chega no texto é a pior possível. E ele conclui dizendo que, como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. E a ira de Deus aqui, irmãos, não se confunde com raiva humana. A ira de Deus aqui é a justa retribuição punitiva pela rebelião e pelo pecado do homem que voluntariamente decidiu não obedecer e transgredir as regras de Deus e não mais glorificá-lo e viver apenas para satisfazer a si mesmo e as suas próprias necessidades. E por causa disso a Bíblia diz que nos tornamos inimigos de Deus. É a linguagem que o apóstolo Paulo vai usar lá em Romanos, no capítulo 5. Estamos no versículo 4 ainda. E a questão é que se esse texto terminasse aqui, todos nós estaríamos completamente perdidos. Completamente desesperançados e condenados. Mas o versículo 4 e 5 há duas palavrinhas. Mas Deus. Que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aleluia, irmãos. Embora perdidos e mergulhados em pecado, num charco de lama, Deus, em sua misericórdia e graça, Deus resolveu providenciar salvação por meio de Cristo. Deus opta em ofertar salvação, apesar da nossa condição de miséria e inimizade contra Ele. Isso é graça. Isso é favor de Deus. E a graça se revela como algo absurdo, algo escandaloso. Porque como nós podemos compreender uma graça que oferta ao pecador, que oportuniza ao pecador, sem ele ter feito absolutamente nada para merecer uma tão grande salvação? Essa é a graça que chegou até nós. Graça, eu gosto muito dessa tradução, é o bem que nós recebemos sem merecer. Deus nos dá o céu sem nós merecermos. Deus nos dá salvação sem nós merecermos. É diferente de misericórdia. Misericórdia é o mal que nós não recebemos, mesmo merecendo. Nós merecíamos o inferno, Deus não nos deu. Nós merecíamos a condenação e Deus não nos deu. Mas Ele optou em nos dar o bem, que é a sua graça, para nos salvar, mesmo sem nós merecermos. O versículo 8, o texto continua dizendo: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês. Nem vem de vocês a salvação, nem mesmo a fé. Tudo é dom de Deus. Ele é onde começa, onde continua e onde termina a salvação. Ele é o princípio e fim de todas as coisas. Então você é salvo pela graça, pelo favor imerecido de Deus. E a fé que você desenvolve também é fruto da bondade e da graça de Deus. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie.
O apóstolo Paulo ele encerra aqui o seu raciocínio dizendo que essa salvação que Deus nos deu, ela é ofertada pelo próprio Deus. Ela é proveniente do próprio Deus. E ela não está de maneira nenhuma associada ou vinculada a mérito humano, a obra humana, a esforço humano. A Bíblia diz que quando Cristo entregou o seu Espírito, o véu do templo que dividia os homens da presença de Deus foi rasgado de cima a baixo para mostrar que a iniciativa sempre foi de Deus para o homem. Porque o homem é incapaz de chegar a Deus com as suas próprias forças ou com seus méritos pessoais. Romanos capítulo 11, se eu não me engano, versículo 6, ele vai dizer que é pela graça e não pelas obras. Se é pelas... Aí ele diz, se é pelas obras, já não vale a graça. Se você pode alcançar a salvação por meio de obras, de que vale a graça? Mas não é pela graça, como o texto está dizendo. Não é pelas obras, como o texto está dizendo, e sim pela graça. Eu me lembro que uma vez nós aqui na igreja de Itapuã participamos de um evangelismo lá no interior. E eu não me lembro agora se foi numa cidade chamada Capoeiras ou foi Riacho do Mel, não lembro. Mas uma coisa que eu me lembro bem é que nós iríamos lá fazer um culto à noite. E quando nós chegamos nessa cidade, na época fomos com o pastor André, saiu um ônibus daqui bem cheio de gente. E quando nós chegamos nessa cidade, nós fizemos um evangelismo nas ruas, chamando todo mundo para um culto que aconteceria à noite, numa praça lá numa região da cidade. E foi interessante que nós estávamos saindo em dupla e eu me lembro que eu abordei um casal de jovens, muito jovem ainda, acredito que uns 20 e poucos anos, e eu me apresentei como sendo de Recife e estaria ali convidando eles para participar de uma celebração, de um culto na praça, onde nós estaríamos ali evangelizando e anunciando Jesus Cristo. E eu achei interessante aquela experiência, porque aquele jovem ele me confrontou na cara dura. E ele olhou para mim e ele disse assim, eu não vou não. Eu disse, você não vai? Aí, mas por quê? Ele disse, porque eu sei que lá o que você vai fazer é tentar me condenar. E por que eu vou ser condenado? Eu sou noivo dessa moça, eu vou me casar com ela, me guardei virgem até agora em santidade, ela também para mim, e nós vamos nos casar em santidade. Então por que eu não sou salvo? E naquela hora eu fiquei pensando, eu confesso que foi um tapa assim para mim, né? Porque eu vim de uma vida pregressa, eu vim de um passado obscuro, mas Deus apagou meu passado quando eu conheci a Cristo. E na hora que ele falou, imediatamente aquilo me remeteu à minha vida passada e eu dizia, meu Deus, esse jovem está se guardando. Eu nunca na minha vida conceberia uma situação dessa de se guardar até o casamento virgem. Mas na mesma hora, o Espírito Santo me trouxe esse texto a ele. E eu disse, você é cristão? Ele disse, sou. Eu disse, abra sua Bíblia aí, que a sua Bíblia é igual à minha, em Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos ler junto esse texto, e nós lemos o texto. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E eu disse a ele, não é sobre o que você faz, amigo, é sobre o que ele fez por você. E aquele jovem ficou também impactado, ouvindo aquelas palavras. Ele não foi para o culto, tá? Mas nós não conseguimos conquistar a salvação. A salvação não se obtém por mérito ou por nada que você venha fazer. Você pode doar, queimar o seu corpo, você pode doar todos os seus bens, você pode comprar
1000 sacos de pipoca para dar no coisa. Você pode se voluntariar, o que quer que seja. Você pode construir 10 igrejas como essa. Você pode ir para o sertão. Você pode ajudar financeiramente. Você pode pregar o evangelho, ensinar a escola dominical, ensinar a criança. Não é isso que te salva. Só quem te salva é Cristo por meio da sua graça. A salvação ela só vem por meio da graça. Mas eu não estou dizendo aqui que quando nós somos alcançados pela graça, nós devemos simplesmente permanecermos inertes, porque o texto vai continuar dizendo que embora não venha de obras, Deus já preparou essas obras para que nós andássemos nela. Então, a partir do momento que essa graça chega na minha vida, eu compreendo que eu sou salvo não como fruto daquilo que eu faço, mas pelos méritos de Cristo na minha vida, por meio da fé. Mas a partir do momento que eu compreendo isso, eu compreendo também que eu devo ser proativo e cooperador nesse reino de Deus, para alcançar outras pessoas assim como eu fui alcançado. Então a obra, ela agora não é mais causa de salvação, mas ela é consequência daquele que foi salvo. E a consequência dessa salvação, que vai ser gerada em obra, também não vai te gerar nenhum crédito no céu, não. Mesmo envolvido nas obras que Deus requer de você, isso deve ser feito apenas como fruto de um coração agradecido pelo bem maior que você já recebeu, do qual você jamais pôde pagar. Esse é um dos motivos, irmãos, que nós não acreditamos em teologia da prosperidade. Além de terem outros desdobramentos nocivos, nós entendemos que nós não precisamos mais de nada, porque Deus já nos deu tudo, e o tudo foi o seu Filho. Esse era o único problema que eu, você, ninguém, nenhum ser humano poderia resolver. A nossa salvação, que foi providenciada por Deus. E embora a salvação ela seja de graça, um dom, um presente de Deus para as nossas vidas, ela não foi de graça para Deus. Ela custou um alto preço. O sangue do seu próprio Filho derramado por nós. Certa vez eu ouvi, e aí eu não sei se isso é uma lenda ou se isso de fato foi verdade, mas não sei se vocês lembram de um vídeo que nós passamos recentemente de um pregador chamado Paul Walsh. Quantos aqui lembram? Quantos estavam presentes aqui na igreja? Então, assim, vocês foram impactados com a pregação desse homem, um americano, que Deus ainda usa poderosamente na América. E nós exibimos aqui uma pregação de 20 anos atrás dele. E reza a lenda, e aí eu estou dizendo que eu não sei se isso realmente foi verdade, que Paul Walsh, quando esteve no Brasil, visitando o Brasil, ele foi levado até a favela da Rocinha. E quando ele chegou lá, ele foi acompanhado do seu filho. E quando eles chegaram lá na favela da Rocinha, eles perceberam que existiam vários traficantes armados, existiam vários homens ali, né, municiados de metralhadoras, e dizem que Paul Walsh olhou para um deles e falou para o seu filho assim: filho, está vendo aquele homem ali com a metralhadora na mão? Ele disse: estou. Ele disse: aquele dali sou eu, sem a graça de Cristo. E esse de fato é o retrato que nós somos diante de Deus, sem a graça. Pessoas mortas espiritualmente, mas alvos ao mesmo tempo da misericórdia e do favor de Deus. Essa graça que nos salva é a mesma graça que nos faz permanecer na fé. É essa graça que nos faz nos mover proativamente em direção ao serviço do reino de Deus. E é essa mesma graça que um dia vai nos levar para a eternidade junto com Cristo.
E é essa graça, irmãos, que hoje está sendo apresentada a você, que ainda não conheceu a Cristo de perto, ainda não desfrutou de uma experiência, de confessar com a sua boca, de crer com o seu entendimento e com o seu coração, que Cristo, naquela cruz, Ele morreu para salvar você da perdição eterna, para salvar você da culpa que o pecado gera na tua vida, para salvar você do poder do pecado sobre a tua vida. E se você hoje deseja receber essa graça como simplesmente um presente de Deus para a sua vida, entendendo o quanto você não pode fazer absolutamente nada, quanto você é limitado, quanto você está desesperadamente perdido, o quanto você não tem o que apresentar a Deus para ser aceito. Se você compreendeu que essa graça também é para você, e ela é, e você deseja simplesmente receber esse presente, não aceitar a Cristo, mas se render a Ele, se dobrar a Ele, e com as mãos vazias dizer: Senhor, não tenho nada para te oferecer, nada. Mas se o Senhor quiser me receber, eu estou aqui para receber o teu perdão. Deus hoje quer trazer salvação à sua vida. Deus hoje quer que os grilhões do pecado que te amarram sejam rompidos. E hoje, se você entendeu isso, essa graça, ela está disponível para alcançar a tua vida. A Bíblia diz: se escutares a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Você foi trazido aqui, atraído aqui, pelo Espírito Santo de Deus. Não tenha dúvida. Eu não tenho dúvida quanto a isso. E Deus te trouxe aqui para te falar essas verdades. Dizer o quanto Ele te ama, o quanto Ele foi radical ao entregar o seu Filho naquela cruz para te alcançar. Quanto Ele não mediu esforços para essa mensagem um dia chegar até você. E você, assim como muitos que estão aqui, desfrutarem da bênção que é andar com Deus. Mesmo tropeçando, mesmo caindo, se levantando, não espere estar pronto. Você nunca vai estar, amigo. Nada do que você venha fazer vai ser suficiente para te tornar aceito diante de Deus. Nós só somos aceitos diante de Deus por Cristo. Não espere deixar o cigarro, não espere deixar a bebida, não espere que algo aconteça na tua vida para você decidir entregar a sua vida a Cristo. Deus conhece a tua estrutura, Deus conhece teus pensamentos, aquilo que sai da tua boca antes mesmo de você falar. E é por isso que Ele insiste tanto com a tua vida. Por graça, por favor imerecido. Há alguém nessa noite aqui que deseja entregar a sua vida a Cristo? Se houver, faz um sinal aí que eu quero estar orando por você. Deus abençoe. Há mais alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Eu não vou me delongar aqui. A Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E hoje a festa aqui, como a festa no céu, por uma vida que se entrega, que se rende
recebe a graça poderosa do Senhor Jesus entrando na sua vida. Não gosto de fazer isso não, mas eu queria chamar meu irmão aqui na frente. Chega aí. E eu queria convidar você a ficar de pé. Coisa boa. Essa noite houve salvação. Bendito seja o nome de Jesus. Glorifique, irmão, a Deus, porque o Senhor está no nosso meio. É o Espírito Santo, e não é obra de homens que pode promover mudança e transformação na vida de alguém. É a palavra de Deus, é a graça do Senhor. Eu fico feliz demais que hoje meu irmão aqui está confessando Jesus. Estenda a sua mão aqui para frente e vamos orar. Pai, queremos te louvar, Senhor. Te louvar porque hoje o Senhor nos visitou com salvação. Aleluia. Obrigado porque isso é fruto da tua graça, da tua bondade. É o teu Espírito Santo, Senhor, que convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Obrigado pelo teu amor, Senhor, manifestado na cruz. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua bondade. Obrigado por esta igreja aqui em Itapuama, onde podemos ser alimentados e recebermos, Senhor, a porção do teu Espírito. Obrigado pelo privilégio de podermos caminhar, Senhor. Mesmo com as nossas debilidades, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo com as nossas deficiências, Senhor. Mas temos ao Senhor para nos ajudar. E hoje eu quero te pedir a tua bênção sobre o meu irmão. Confessa a ti, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor o receba, Pai, aí com alegria, que o Senhor de já confirme essa decisão nos céus, Senhor. Para que ele seja testemunho vivo, Pai, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que o Senhor o leve, que ele possa manifestar, Senhor, assim como ele hoje aqui manifestou, que ele possa testemunhar daquilo que o Senhor pode fazer. Queremos te agradecer, Senhor, por essa noite abençoada. Queremos louvar o teu nome, por essa graça maravilhosa que alcançou as nossas vidas e o teu povo. E queremos cantar, Senhor, essa graça maravilhosa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Será enquanto
tudo se acaba e o sol não mais brilha. O Deus que um dia me chamou será para sempre. Bendito seja o seu nome, Jesus. Amém. Glórias a Deus, queridos. Não tem coisa melhor do que servir a Deus, queridos. Não há coisa melhor do que servir a Deus e amar a sua palavra. Amém? Deus trouxe salvação a este lugar. Deus trouxe salvação a Itapuama. Sabe por quê? Porque Deus levantou uma igreja aqui. Uma igreja que tem o corpo de Cristo. São 6 igrejas aqui e eu oro para que Deus levante mais, para que o corpo de Cristo esteja aqui em Itapuama pregando o Evangelho, para que muitos ainda, queridos, venham. Ainda tem muita família, muita gente ainda que está presa aos desejos, ao pecado, que ainda tem escama nos olhos e ainda os corações estão duros, mas a palavra de Deus, ela é o martelo, amém? Que quebra todo o coração duro, querido. Então, que nós entendamos, queridos, que a graça de Deus nos alcançou. E a palavra dele diz que o motivo de nós não sermos consumados é a graça de Deus. Amém? E Deus trouxe salvação aqui. E Deus derrama a sua salvação sobre toda a humanidade. Amém? Então, queridos, levanta a tua mão e abençoa o teu irmão em nome de Jesus. E uma, viu? Hoje é dia de alegria, sim, ok? Então ninguém sai daqui sem dar um abraço em Fred, ok? Ele vai sair daqui amassado, né? Amém? E abençoa a vida do seu irmão, dizendo assim, querido: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz que excede todo entendimento, amém? É isso aí, querido. Deus abençoe, Paulista, Walter, meu irmão. Deus abençoe em nome de Jesus, ok? Amém.